Muito bem, queridos alunos, você que nos assiste com essa aula gravada, você que nos assiste presencialmente, que alegria falar com você nessa aula de número 2. Hoje nós vamos falar sobre como montar o grande quebra-cabeças do Antigo Testamento. A aula de número 1 foi uma aula inspiradora, uma aula onde a gente aprendeu a enxergar a Escritura como uma, vamos ver quem que se lembra aí, gente, como uma única história, de forma, o que mais? Me ajudem aí. Em um formato de progressividade e também que é uma história de redenção. Eu peço para vocês também, quem estiver assistindo a aula gravada, que quando você assistir essa aula, finalizar de assistir a aula, coloque ele no grupo que você entendeu. Acho que isso é muito legal também para interagir com os demais alunos, ok? Na aula passada, eu elenquei com vocês aqui algumas dúvidas, né, algumas dificuldades que nós temos ao interpretar o texto do Antigo Testamento, tá? Foram eles, né? A cronologia bíblica, a geografia, os personagens e as divindades. A gente falou sobre isso e, como eu já coloquei no grupo hoje, nossa aula será em responder como podemos superar esses obstáculos da cronologia, da geografia, dos personagens e das várias divindades que perpassam todo o Antigo Testamento. Mais uma vez eu digo, se você tiver alguma dúvida, levante a mãozinha e a gente, ou comentário aí, que seja um comentário interessante, levante a mãozinha e vamos participar. Bom, então como transpor a barreira da cronologia? Gente, isso aqui é muito interessante, porque, de fato, um dos grandes vilões para que a gente possa interpretar com clareza o Antigo Testamento é a cronologia. Eu não sei se todos vocês têm acesso a uma Bíblia cronológica. Alguém já ouviu falar desse material? Bíblia cronológica? Eu tenho a minha NVI. Você tem, Douglas? Sim, não né? tenho, mas é bem complicada de ler. Já cheguei a pegar uma na mão e tudo mais, prefiro normal. Olha, essa aqui é a Bíblia Cronológica NVI, tá bom? É a mais fácil e a mais barata de você comprar. Mas também nós temos a publicada pela CPAD, Bíblia de Estudo em Ordem Cronológica. É uma das Bíblias mais completas, porque além dela ser cronológica, ela é de estudo aplicação pessoal. Eu gosto muito dessa linguagem aplicação pessoal. Então, um minutinho, se você me permite, desculpa te interromper, essa daqui, né? Olha lá, ó. Essa daí é maravilhosa, parabéns. Essa é muito boa mesmo. Hoje ela só está custando aí próximo aos R$400, não sei quanto você pagou na época. Nessa faixa. Na internet é mais em conta, né? Mas é nessa faixa aí. Sim, sim. É uma ótima Bíblia, né? Uma ótima Bíblia. Excelente. Toda colorida, né? Sim. E, de fato, entender a Bíblia, então, em ordem cronológica é o nosso grande desafio, né? O Novo Testamento é mais fácil, porque você começa pelos evangelhos, de livros históricos, você tem ali os evangelhos, não é? E você tem o livro de Atos dos Apóstolos, as epístolas, o próprio livro de Apocalipse. Você consegue colocar dentro da sua mente, mais ou menos ali, como é a cronologia. Mas o Antigo Testamento, nós estamos falando de aproximadamente 2.000 a 3.000 anos de período, né? Então, é um período muito grande comparado com o Novo Testamento. O Novo Testamento, em termos de confecção, o primeiro livro foi confeccionado ali, que no Novo Testamento, os primeiros livros a serem escritos, por incrível que pareça, são as epístolas, são as cartas. As cartas começam a ser produzidas ali por volta do ano 40, com o apóstolo Paulo, e o cânon se fecha com João escrevendo na ilha de Patmos, próximo dos anos 90. Então, você tem ali um período curto, não é? Um período muito curto de confecção literária. Já no Antigo Testamento, você tem um período de confecção literária
muito grande. Moisés escreve, mas anterior a Moisés, a gente tem uma história muito grande, né? O período da criação, o período dos patriarcas, e vamos falar um pouco mais sobre isso nessa aula, de como transpor, então, esses obstáculos, principalmente começando pelo obstáculo da cronologia. Talvez você que está assistindo essa aula gravada, ou vocês que estão aqui comigo ao vivo, já tenham noção do que eu vou falar aqui, mas eu acho que é importante a gente falar, porque reforça para quem já sabe, e para quem não sabe, é uma ótima oportunidade para a gente aprender, então, acerca disso, né? Sabemos que o Antigo Testamento não está organizado de ordem cronológica, né? Eu não sei vocês gostam de assistir filmes, por exemplo, filmes da Marvel? Ou sou só eu? Mais alguém? Sim, Sim, sim. sim, Douglas. Douglas, Nerd, né? você tem eu cara sou de meio nerd, nerd. Douglas, desculpa, mas... Nem sou, não. Ah, bom, eu me lembro, Não, gente, quando saiu aquele filme que parou o mundo, parou o Brasil, qual que é, Douglas? Esse último parou os cinemas. Ah, Guerra Infinita acho que sim, né? foi o maior que teve. Isso, foi sucesso de bilheteria e tudo mais. E aí, eu lembro que eu e a Andressa, a gente sofreu para entender toda a história para poder assistir o Guerra Infinita. E aí você vai assistindo os filmes, e não tinha o aplicativo da Disney ainda, então a gente foi assistindo como deu. E para construir a cronologia na nossa mente, de como tudo aconteceu, deu muito trabalho. Hoje, com os aplicativos lá, não sei se vocês já viram o aplicativo da Disney, você vai lá e você consegue organizar a, a história da Marvel, né, de forma cronológica. Você começa lá desde o primeiro filme lançado foi o Capitão América. Hã? Se for por ordem de lançamento, seria o do Hulk, mas por ordem cronológica, aí sim, É o do Capitão América América. e Isso. Olha só que interessante. Então você tem a ordem de lançamento, você falou que foi o Hulk, depois vem quem? Vamos aproveitar que você é nerd, vai lá. aí depois, por ordem cronológica, depois vem o Homem de Ferro, e aí vai seguindo toda a história ali conforme vem. Mas aí Isso. por ordem cronológica, aí é o filme do Capitão América, aí depois vem o Capitã da Viúva Marvel, Negra, enfim, isso. não é? Tem toda os demais depois. Isso. Então existe essas duas formas da gente organizar o pensamento a respeito da escritura também. Nós temos aqui a Bíblia, que não está organizada de ordem cronológica, ou seja, as histórias não estão escritas no texto do Antigo Testamento no formato como de fato aconteceram. Não estão organizadas de forma cronológica. Tiago, como elas estão organizadas, então? Em seu formato, gente, literário. Em seu formato literário, ok? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, sobre o que é a organização cronológica e o que é a organização literária. Até aqui alguma dúvida, algum comentário? Tudo certo. Tudo certo? E aí fica, então, a grande pergunta. Como seria se a Bíblia estivesse organizada de forma cronológica? Como seria se a Bíblia estivesse, então, em cronologia? Bom, primeiramente, nós teríamos aí um grande capítulo da sua Bíblia escrito assim, ó, criação. Ok? Criação. Depois, nós teríamos um outro capítulo grande destinado à história dos patriarcas. E aqui nos patriarcas entra Noé, aqui nos patriarcas entra Abraão, Isaac, Jacó, enfim, todos os patriarcas. Moisés, ok? Criação, patriarcas. Depois nós temos a conquista da terra, não é? Porque os patriarcas vai até Moisés. Após Moisés, quem é o sucessor? Vamos lá, quem está bom de escola dominical aí? Após Moisés. Quem é o sucessor na história?
Josué. Josué. E aí, a partir de Josué, nós temos, então, a conquista da terra prometida, ok? Você tem a criação, você tem os patriarcas, e aqui, nesse momento dos patriarcas, gente, conseguem ver o cursor aqui? Nós temos o surgimento da nação de Israel, começando por Abraão e Sara. Depois você tem Abraão, Sara, seus servos e Isaque. Isso só vai ganhando forma porque você tem em Isaque Jacó e Esaú, não é? E em Jacó, de fato, você tem os 12 filhos. E é com Jacó que acontece a grande mudança no nome. A partir de hoje, você não será mais chamado de Jacó. A partir de hoje, você será chamado de Israel. E aí, então, você tem a formação de Israel enquanto povo. Todavia, eles ainda não possuem uma terra. A conquista da terra prometida vai acontecer aqui apenas com Josué. Gente, eu estou passando só panoramicamente para mostrar como seria se a Bíblia estivesse escrita de ordem cronológica, mas a gente vai entrar em todos esses assuntos nas seguintes aulas, ok? Após a conquista da Terra Prometida, nós temos um período aí, eu fiz questão de colocar a cor aí meio cinza, um período meio cinzento na história de Israel, que é o período dos juízes, ok? Aqui Deus levanta homens e mulheres, viu, Aline? Homens e mulheres de Deus para serem instrumentos de Deus em suas mãos. Todavia, você tem aqui um grande ciclo vicioso. Que ciclo vicioso é esse? Deus levanta um juiz, o juiz age como um libertador, o povo tem paz, o povo tendo paz, o povo volta às antigas práticas, volta a pecar, o povo volta a pecar, Deus envia os inimigos, o povo chora, o povo chorando, se arrependendo, Deus responde à oração, levantando um libertador, e aí você tem aquele famoso ciclo vicioso, que você lê Juízes, e isso não acaba. Você lê Juízes, e isso realmente vai de uma ponta a outra. Todavia, mais uma vez eu digo a vocês, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso nas próximas aulas. Após o período dos juízes, nós temos a instauração da monarquia. Israel, na época dos juízes, era, pelo fato deles serem cercados, né, por outras nações, eles sempre olhavam as outras nações e diziam a Deus que as outras nações tinham reis, e só eles não tinham reis. Inclusive, o escritor aos Juízes vai sempre utilizar essa linguagem, não sei se vocês lendo Juízes já perceberam isso, que naquela época não existia um rei. Naquela época não existia um rei. Ou seja, o escritor aos Juízes está sempre dizendo que o fato desse povo fracassar, o fato desse povo pecar e continuar pecando, se dava ao quê? A falta de um rei, não é? E tanto é que o povo pede a Deus, pede a Samuel um rei, e a gente tem, então, a instauração da monarquia com o primeiro dos reis, que é um rei segundo o coração do homem, escolhido por Deus, né? Porque Deus não era o momento ainda de Deus levantar o rei, mas o povo pede um rei. Então, Deus, dentre aqueles homens que existiam naquela época, Deus escolheu um homem. Mas esse homem nunca foi o escolhido por Deus para governar Israel. Ok? Esse homem é alguém que Deus provê naquela ocasião. É uma ocasião que, de fato, não era uma ocasião abençoada por Deus, né? Tanto é que esse primeiro rei ele vai fracassar. Quem que se lembra o nome desse primeiro rei, gente? Vamos lá. É o rei? Saul? Saul, Wesley, muito bem. Depois do rei Saul, você tem ali Davi, Salomão e entre outros, né, que vão seguir à frente. Essa época aqui, da monarquia, é a época áurea do povo de Israel. É a época de ouro, é a época mais gloriosa, é aonde Jerusalém é conquistada, é aonde o templo é construído, é aonde tudo de fato acontece.
quando a gente está se referindo à grandiosidade de Israel, à grandiosidade desse povo. A partir daqui, você tem uma segunda página. Você tem uma página que é a divisão do reino. A gente vai entrar mais adiante nesse assunto, mas por conta dos pecados de Salomão, por conta da soberba de Salomão, por conta de Salomão se prostrar a outros deuses, Deus divide o reino. E o que acontece com seu filho Roboão, lá quando ele segue o conselho dos mais jovens e não segue o conselho dos mais velhos, é só uma consequência daquilo que Salomão já tinha de fato começado. Aqui, nesse período, acontece uma divisão espiritual, acontece uma divisão geográfica e acontece uma divisão econômica. Uma nação que era de fato unida perante Deus e unida por Deus se divide. E aí você tem prejuízos geográficos, prejuízos religiosos, sociais e econômicos. Tudo a partir desse momento na história de Israel ganha uma outra tonalidade. A partir de aqui, queridos, a gente só vê fracassos e ruínas quando a gente começa a observar a história de Israel. Creio que todo mundo tem ciência com relação a isso, mas volto a dizer, você que está vendo esse assunto pela primeira vez, vai assistir a aula aí gravada, fique tranquilo, a gente vai estudar tudo isso bem detalhadamente no nosso curso, tá? Veja, depois que o reino é dividido, qual é a primeira das duas nações a caírem? O reino do norte, Israel. Não muito tempo depois da queda de Israel, nós temos a queda de Judá. Israel é conquistada por Nínive. Judá é conquistada pela Babilônia. Vem então o cativeiro babilônico. Após o cativeiro babilônico, vem o Império Persa. Eu coloquei o Império Persa aqui, nessa cor aqui mais rosa, para que vocês associem a figura de Esther, que é nesse momento que Esther aparece, ok? É nesse momento, lá no Império Persa, que Esther é levada ao poder, ela se torna a esposa do maior governante do mundo naquele momento. É no Império Persa que Daniel é lançado na cova dos leões e é no Império Persa, é no Império do cativeiro babilônico que os 3 jovens hebreus são lançados na fornalha. Daniel também decide não se contaminar com a comida babilônica, né? E você tem, então, a figura de Daniel como uma figura central desse momento. Ele é um personagem que participa tanto do cativeiro babilônico quanto do Império Persa. Inclusive, ele é aquele profeta usado por Deus para dizer uma profecia para o rei babilônico, famosa, né? Mene, mene, tekel, parsim, pesado fostes na balança e fosse achado em falta. E aí Deus, então, usa o Império Persa invade a Babilônia, e aí você tem o famoso Ciro, que não é o Ciro Gomes, mas é o famoso Ciro, que liberta os hebreus, e os hebreus podem, então, retornar para as suas casas. Até aqui, queridos, alguma dificuldade? Alguma dúvida? Ou alguma coisa que é novidade para vocês? Sejam sinceros, vamos lá, a gente está numa sala de aula. Tranquilo? Tudo tranquilo. Essa parte é uma parte mais técnica, né? Mais chatinha. Mas é importante. É importante para a gente entender, né? É nesse momento aqui da volta dos cativos, por exemplo, que você tem Neemias sendo levantado para reconstruir os muros. Ageu profetizando que a glória da segunda casa será maior que a glória da primeira. Zorobabel sendo levantado para profetizar, para ministrar ao povo, assim como Esdras, né, que escreve o livro de 1º e 2º Crônicas. Aline, por gentileza, fica à vontade. Para eu entender, porque isso Pode aí para falar. mim é bem novo.
Pode ser, então, que várias coisas tenham acontecido ao mesmo tempo, ou, por exemplo, ali no Império Persa, onde você falou Sim, que era onde estava Esther, na época de Esther, e aí teve mais 2 outros acontecimentos. Na mesma época aconteciam, por exemplo, pode ter acontecido esses 3 acontecimentos que você citou, é, simultaneamente ou em tempos diferentes, mas É. no Império Persa. isso, no Império Persa. Esther não chega a ser contemporânea de Daniel, Aline, Uhum. mas ela está no Império Persa. Mas é importante você falar sobre isso, porque Esther decide ficar na Pérsia, Sim. enquanto os demais israelitas, né, perdão, os demais judeus, porque aqui a gente já tem, de fato, e aqui está interessante, tá? Por isso que os nossos irmãos são chamados a partir daqui, ó, de judeus e não mais de israelitas, porque agora eles são do Reino do Sul, ou seja, o Reino de Judá. Então, os judeus retornam ao cativeiro e enquanto, Aline, alguns vão levantar os muros, levantar o templo, essa moça Esther fica na Pérsia e é usada por Deus para ser livramento para os judeus. Porque se Esther não está no trono, o que iria acontecer com os judeus? Iriam ser todos exterminados. Porque o que Naamã queria no seu plano, né? E aí você percebe que esse plano, e a gente vai estudar isso nessa matéria, é um plano motivado por Satanás, porque Satanás, desde o Antigo Testamento, tentou impedir que Cristo nascesse. Então, Satanás, ele inflama o coração de Naamã, que ele achou ali uma brecha que ele poderia usar, e então Naamã apresenta um plano que é um plano diabólico de exterminar os judeus. Não só que viviam na Pérsia, mas os judeus de todas as províncias. Uhum. Né? Então é bem interessante você perguntar isso. Daniel... Só para fechar, então, para eu não ficar com dúvida. Ok. Então, quer dizer que não necessariamente a ordem que a Bíblia coloca, todos os livros, foi a ordem que aconteceu. Isso. Pode ter, na verdade, existe uma cronologia de tempo que pode ser que não é exatamente o que está lá. Perfeito. Assim, a ordem, né? Vamos, né, exatamente. Claro. Exatamente. Essa é a cronologia do Antigo Testamento, Aline. E é a partir da divisão do reino que tudo fica meio bagunçado, porque daí você tem Reino do Norte e Reino do Sul. Você tem, por exemplo, a capital de Judá, que é Jerusalém, mas a capital de Israel, que é Samaria. Elias e Eliseu profetizam para Israel. Oséias profetiza para Israel. Isaías profetiza para Judá. Então, é a partir daí que você tem, de fato, essa... Fica mais complexo de entender o Antigo Testamento, principalmente a partir da divisão do reino. Aí você tem o cativeiro babilônico, né, que acontece. Os grandes contemporâneos do cativeiro babilônico são Jeremias, Daniel, e aí os 3 jovens hebreus, e Ezequiel. Inclusive é no cativeiro babilônico que Ezequiel tem a visão, né? Ele vê os ossos, porque Israel está espalhada pelo mundo todo, os judeus estão espalhados pelo mundo todo, mas Deus dá a visão para esse profeta dizendo que ele iria fazer daqueles ossos um grande exército. Então tudo isso acontece no cativeiro babilônico, e cumprindo-se os 70 anos, Deus levanta um homem chamado Ciro. Ciro agora domina a grande potência da época, que é a Babilônia, e Ciro, ele é de fato um grande político. Ciro, ele pensa assim, é melhor que eu liberte o povo e o povo continue pagando imposto para mim do que eu mantê-los aqui. E ele liberta todos os povos. Dentre esses povos, você tem aqui o povo judeu. Tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Da minha parte, obrigada. Por nada, Aline, imagine, fica à vontade. Só complementando, que eu acho que é Sim, interessante. Do mesmo jeito que Esther continuou no Império Persa, Daniel também continuou no Império Babilônico. Esses povos, até a Bíblia fala em alguns pontos que esses povos eles foram enviados para cativar o povo por ordem de Deus, por Sim. provisão divina, justamente
para que o povo entendesse que ele é o Deus e não os demais. Sim, sim, exatamente. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, Doug, quando entrarmos de fato na parte da teologia bíblica, mas é bem isso, sabe? Os que voltaram para Jerusalém foram apenas uma pequena leva, porque muitos judeus estavam bem estabelecidos na Babilônia, né? E, consequentemente, depois no Império Persa. Mas aqueles que voltaram também são instrumentos de Deus para que pudessem, né, reorganizar, de fato, Jerusalém, reorganizar os muros e começar de novo uma nova vida, né? Começar uma nova vida. Ok, queridos, posso seguir, então? Sim. Lembrando que tudo isso aqui vai ficar para vocês como material, tá? Então, assim seria se a Bíblia fosse organizada de forma cronológica. Assim seria se você fosse ler a Bíblia, por exemplo, aqui nessa Bíblia, aonde nos é contada uma história em ordem cronológica, como os fatos aconteceram, tá? Todavia, a gente tem também aqui o período interbíblico, que vem depois da volta dos cativeiros, cerca de 400 anos, né, antes do Novo Testamento acontecer. Entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, a gente tem um período ali de cerca de 400 anos, que é o período interbíblico. É um período que Deus agiu no Império Grego e no Império Romano e em Judá, né, em Jerusalém. Porém, nós não temos nenhum texto profético ou texto inspirado escrito, tá? Alguns estudiosos dizem que esse período é o período do silêncio de Deus. Não considero assim. Deus não esteve em silêncio. Deus não parou de trabalhar, né? Às vezes, quando você fala silêncio de Deus, parece que Deus não estava trabalhando. Não, Deus estava trabalhando. Todavia, a gente não tem nenhuma voz profética divina atuando nesse período dos 400 anos, tá? Seguindo aqui, pessoal, a gente precisa falar, então, como a Bíblia de fato é organizada, tá? Tá, Tiago, a Bíblia não é organizada de forma cronológica, ok. Mas como a Bíblia de fato é organizada? A Bíblia é organizada de forma literária, ok? Você tem o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros. Você tem os livros históricos, os livros poéticos e aí sim os livros proféticos. É assim, Aline, que a Bíblia está organizada, o nosso Antigo Testamento. Pentateuco, históricos, poéticos e proféticos. O Pentateuco... interessante isso aqui, ó. Fiz um desenho aqui. Por exemplo, o Pentateuco ele está mais isolado em período de tempo. Pós-Pentateuco, nós temos o período histórico. E entre esse período de livros históricos, você tem os livros poéticos e os livros proféticos acontecendo. Isso aqui é basicamente um formato cronológico. Você tem um Pentateuco, né, que de fato acontece ali com Moisés. A partir de Josué, inicia-se os livros históricos e termina os livros históricos ali em Esdras, Neemias, né? Mas de Josué até a história de Esdras e Neemias, você tem a confecção dos livros poéticos e a confecção dos livros proféticos, né? Então é bem importante a gente pensar sobre isso também. Falando sobre o Pentateuco, isso é praticamente chover no molhado, mas é bom falar, o Pentateuco é formado pelo livro de Gênesis, Pentateuco escrito por Moisés, Êxodo, escrito por Moisés. O livro de Gênesis narra, de fato, como foi a criação e como foi a organização de todo esse povo, né, enquanto nação. O livro de Gênesis começa com Deus criando céus e terra e termina com a morte de José. A partir daí, então, o livro de Êxodo, o personagem principal é Moisés, Deus, obviamente, e o povo de Israel. E como Deus liberta e faz esse êxodo, né? Tirando o povo de Israel do Egito. Você tem o livro de Levítico, que é onde Deus entrega a lei ao povo, né? É um livro maravilhoso de purificação, de santificação. Eu sempre digo que é o livro missionário do Antigo Testamento.
o livro de Números, que narra com mais detalhes como foi a caminhada desse povo no deserto, porque até o livro do Êxodo, você tem ali, geograficamente, esse povo próximo do Monte Sinai, né? Termina o livro do Êxodo com o povo no Monte Sinai, mas a caminhada até que eles cheguem próximo da Terra Prometida, para que eles entrem na Terra Prometida, é descrita de fato em detalhes no livro dos Números, né? Ou de Números, né? Tanto é que em hebraico, essa palavra, em hebraico, o nome do livro não é Números. Em hebraico, o nome do livro é Bamidbar, que é no deserto. Essa história, de fato, acontece no deserto. E o livro de Deuteronômio é aquele resumão, né? É o pastor Moisés sendo usado por Deus para trazer aquele longo sermão ao povo, dizendo ao povo que eles precisam guardar, né? A grande palavra do livro de Deuteronômio é ouça, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Então isso aqui é o Pentateuco, ok, queridos? Pentateuco com os nossos queridos 5 livros escritos por Moisés. Ok? Alguma sugestão? Pode levantar a mãozinha aí, viu, pessoal? Fique à vontade. É bom assim, quando a gente vai discutindo. Tranquilo? Vamos lá. Você tem os livros históricos, e aí você tem livro de Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel e 1º e 2º Reis. E aqui é importante, ó. Esses livros são escritos, queridos, em um período anterior ao cativeiro babilônico. Para cá, nós temos livros que foram confeccionados pós-cativeiro babilônico. São eles: 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Ok? Os livros poéticos, que são o livro de Jó, né, que é um livro, e aqui é importante falar sobre isso, é um livro que os estudiosos datam ele ali como um livro contemporâneo do Gênesis, né? Jó seria um patriarca, de fato. O livro dos Salmos, escritos em sua grande maioria por Davi, Provérbios, escritos em sua grande maioria por Salomão, Eclesiastes e Cantares. Estes 3 aqui, escritos em sua grande maioria por Salomão. Esses são os livros poéticos do Antigo Testamento. E se você pegar a sua Bíblia aí, você que está assistindo essa aula, e abrir o índice da Bíblia, você vai encontrar, tá bom? Essa organização. É assim que a Bíblia, de fato, está organizada. Até para você saber ali onde encontrar o texto, é importante decorar essa organização. E aí, depois disso, nós temos os livros proféticos. Os livros proféticos estão organizados em 2 classes também. Profetas maiores, né, que tem uma confecção maior de escritos. Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Os profetas menores possuem uma quantidade de escritos, de fato, menor, né? Como, por exemplo, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, é dessa forma que a nossa Bíblia está organizada. Não na forma cronológica, mas sim na forma literária, tá bom? Ou seja, a forma literária, então, seria, deixa eu voltar aqui, Pentateuco, ou seja, lei, históricos, poéticos e profetas. Lei, Moisés e proféticos. Até aqui alguma questão, pessoal, que vocês queiram colocar? Existe um porquê da Bíblia ter sido dividida dessa maneira e não porque ela foi dividida cronologicamente? Sim, é importante você falar sobre isso, Aline. O Antigo Testamento, ele foi compilado por Esdras. São 2 personagens muito importantes dentro do Antigo Testamento. O primeiro é Moisés, que vai organizar ali o Pentateuco, e Esdras, que é esse personagem aqui, ó, que vai aparecer
no livro de 1º e 2ª Crônica. Cadê? Deixa eu voltar aqui. Esdras e depois pelo Concílio de Nicéia, né? Isso. Esdras, que é esse personagem que escreve 1ª e 2ª Crônicas, ele é quem vai compilar o Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento finaliza a sua compilação em Esdras. Ok? Então, a gente tem ali o Antigo Testamento sendo compilado dessa forma. Nós temos depois, como o Douglas já destacou aqui, as outras fases que a igreja passou de aceitação dos escritos, né? Os conselhos que aconteceram, como que a igreja reconheceu ali os livros inspirados por Deus no Novo Testamento. O Antigo Testamento, ele já veio pronto, né? Praticamente ali, a igreja só reconheceu, mas o Novo Testamento, o trabalho foi ainda maior, de averiguar quais eram os escritos inspirados, quais eram os escritos de Paulo, quais eram escritos semelhantes e que não eram inspirados. Então, de fato, foi através de um minucioso trabalho que a gente chegou até essa compilação, tá? Mas aí, principalmente, através desse personagem do Antigo Testamento, que seria Esdras. E os demais concílios, né? Beleza? Beleza. Mais alguém, pessoal? Fica à vontade aí. Douglas, quem mais está aqui online? Deixa eu ver. Nesse meu celular não consigo ver. Natan, Wesley, César. Ô, Thiago, Pode falar, querido. na verdade é só pode ser talvez uma dúvida meio besta, Não, tranquilo. mas por que Jó é o único que fica solto ali nos livros poéticos e ele não entra ali na história dos patriarcas? Isso. Por questão realmente do gênero, Natan. Realmente do gênero Mas literário, que aí, seria mais uma poesia, né? então, aí você sabe por que o dele em específico foi feito da forma poética? Você fala pelo fato, porque ele está organizado de forma... Porque, por exemplo, os outros livros poéticos, ele tá num certo período, né? Só o de Jó que ele fica em outro período. Isso. É porque, se você for ver, o livro de Abacuque também, ele é poético. Todavia, ele tem uma tonalidade profética. Então, Abacuque, ele está organizado dentro do gênero profético, mas ele é muito poético. Inclusive, ele é uma canção, né? Abacuque dialoga com Deus, é muito lindo o livro de Abacuque. Mas pela tonalidade, pela mensagem que se contém no texto, ele está organizado dentre os proféticos. Assim como o livro de Lamentações, né? Como o livro de Lamentações. O livro de Jó, então, sendo escrito junto dos patriarcas, a intencionalidade do autor, o gênero literário, Natan, ele é todo poético, é uma poesia. Então, não é um livro histórico e também não é um escrito de Moisés. Então, a organização desse livro, ela está muito mais atrelada ali a um livro poético do que a um livro histórico. Entende? Se fosse ver, esse livro teria que ser o primeiro livro da Escritura. Mas se Jó for o primeiro livro da Escritura, e aí que está como que o Espírito Santo conduz tudo, a Bíblia começaria com Jó, e não faz sentido. A Bíblia começa com: no princípio criou Deus os céus e a terra. Entende? Então, de fato, além de nós termos essa questão do gênero, nós temos a intencionalidade do Espírito Santo, porque tudo na Bíblia, isso que é belo, tudo na Bíblia está milimetricamente calculado para que a Bíblia seja esse livro redentivo que nos é contado progressivamente em uma única história. Era isso, Natan? Sim, tranquilo. Sim? Pois não, Tiago, os livros poéticos, então, se eu estou entendendo bem, são livros de ensinamentos, pelo menos é o que eu percebi, porque todos esses livros relacionados a poéticos são livros que nos traz ensinamentos de sabedoria, de escolhas,
e não necessariamente, por exemplo, profecia, onde tem lá os profetas, que leva a um acontecimento futuro, né, uma promessa, Isso. mas é por isso que Jó é encaixado, então, na poesia. São livros de reflexão, livros de sabedoria. Inclusive, essa é uma das nomenclaturas que a gente usa, né? Livros poéticos ou de sabedorias. De sabedoria, talvez a gente poderia até realmente usar o nome sabedoria para ficar mais acessível, né, ao entendimento do que de fato poéticos, tá? Porque, como eu disse a vocês, o livro de Gênesis tem várias poesias. Aquela palavra lá, no princípio criou Deus. Criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Isso é uma poesia hebraica, entende? Abacuque, repleto de poesias. Todavia, a tonalidade, né? O que é expresso naquele livro é uma história, no caso de Moisés, é uma mensagem profética, no caso de Abacuque. Já Jó, Provérbios, Eclesiastes são reflexões sobre a vida humana, né? Você lê o livro de Jó, por exemplo, é um livro maravilhoso. Todo o seu pensamento meritocrático cai por terra quando você começa a refletir quem de fato você é e quem é Deus, né? É maravilhoso. E toda a promessa feita lá era simplesmente para ele, né? Não era para que uma futura vinda de algo acontecesse, né? Tem mais ou menos essa ligação, né? Ali é claro que Jó também está simbolizando, né, o sofrimento de Cristo Jesus, tudo mais, mas de fato é ali Deus tratando aquele personagem Jó, e você tem uma mensagem filosófica ali muito forte sobre quem é o homem, quem é Deus, quem é a criatura e quem é o Criador, né? Que a criatura não tem poder de exigir nada para o Criador, que tudo criou, que tudo formou, né? Quando Deus fala para Jó, onde é que você estava quando eu criei tudo? Né? Quem era você? Entende? Então essa é a grande mensagem ali do livro de Jó. Essa distinção de quem é a criatura e quem de fato é o criador e sustentador da vida humana. Entendi. Tiago, aproveitando o gancho, só aquilo que você comentou sobre Provérbios. Então, Provérbios seria um livro ali mais de conselho, vamos dizer. Isso. Mas nessa linha, né? Provérbios é um livro de fato maravilhoso, né? Você tem mensagens que apontam para Cristo. Quando, por exemplo, você vê aquele texto de a sabedoria anda pelas ruas gritando. Gente, aquele livro, aquele texto é maravilhoso, porque ali ele está falando sobre Cristo Jesus. A gente vai estudar um pouquinho mais sobre isso. Então, em todos esses gêneros literários, você encontra apontamentos para Cristo. E sempre todos os livros vão apontar para Cristo. Mas, de fato, Provérbios é um livro que nos ensina a viver, assim como Tiago, no Novo Testamento, tem essa mesma tonalidade, né? Tiago também é um livro que nos ensina a pensar sobre a vida prática, né? Tiago, por exemplo, fala sobre a questão da língua e tudo mais, sobre a questão de práticas, de obras, e Provérbios já gritava isso no Antigo Testamento. Perfeito, beleza. Beleza, queridos? Gente, assim a gente vai se soltando e cada vez interagindo mais, né? Mais algum apontamento aí, pessoal? Fique à vontade. Porque é interessante porque a dúvida de vocês provavelmente vai ser a dúvida da galera que está assistindo depois dessa aula, né? Isso é de fato, certo? Ô, Tiago, só mais uma coisa, então. Fica à vontade. Se a gente for levar em consideração o jeito que a Bíblia foi, os acontecimentos, né, na ordem cronológica, Jó ele vai entrar no período dos patriarcas, ele foi escrito ali, ou alguém escreveu lá na frente? Eu quero entender, por exemplo, no Antigo Testamento, qual que foi a utilidade dele para esse povo. Ou se, por exemplo, só foi ter acesso ao livro dele lá no final, entendeu? É interessante. Por isso que ele é o primeiro dos livros escritos, né? Eu confesso para você que eu preciso pesquisar mais sobre isso, mas aparentemente o livro de Jó não foi escrito por Jó, né? É uma narrativa que vai ser compilada mais à frente
assim como a narrativa da criação, a narrativa dos patriarcas, era uma narrativa que estava na oralidade do povo, ou seja, transmitida de filho para pai, né, de neto para filho, até chegar em Moisés, e Moisés escreve isso, ok? É claro que a Bíblia é inspirada por Deus, claro que é, mas não foi Deus que foi ditando como aconteceu a criação para Moisés. Moisés teve acesso a essa mensagem, né? Porque, queridos, Adão, por exemplo, é contemporâneo de Matusalém. Matusalém viveu quantos anos? Acho que quase 1000 anos. 969. Aí você vai tendo essa mensagem sendo passada pelos patriarcas de como Deus criou o mundo, não é? E como Deus preservou essa mensagem também, porque essa mensagem é inspirada. Se eu, por exemplo, não acreditar que os dias da criação são 7 dias literais, isso interfere em toda a minha construção hermenêutica da Escritura. Entende? Se eu não acredito que Deus criou o mundo em 7 dias, isso interfere, por exemplo, na minha fé a respeito do livro de Apocalipse. Entende? Então, eu confesso para você, Natan, eu preciso averiguar de fato quem foi o escritor, e aí a gente não vai ter uma unanimidade sobre isso, porque em nenhum registro bíblico você encontra, né? Diferente de Moisés, por exemplo. E você tem escritos, por exemplo, você tem o próprio Jesus dizendo, atestando que esses escritos foram escritos de Moisés, né? Você tem o próprio Esdras também falando a respeito disso, quando ele está compilando, em 1ª e 2ª Crônicas a gente tem isso, mas a respeito do livro de Jó, a gente não tem muita informação. O que a gente sabe é que é uma mensagem que foi passada oralmente até que alguém compilou essa mensagem. E você pergunta qual que é a importância desse texto para a vida do povo de Israel, a importância, de fato, é essa mensagem reflexiva, essa mensagem de criatura e criador, ok? Beleza. Valeu, obrigado. Era isso, Natan? Sim, sim. Mas na próxima aula eu trago mais informações, pelo menos 2 ou 3 visões a respeito desse assunto, tá? Beleza, fechou. Obrigado. Beleza. É que a gente tem muita coisa, se você for pesquisar na internet, você vai encontrar muita coisa aí que eu mesmo já ouvi pregador falando que Jó encontrou com Moisés, e aí Moisés escreveu a história de Jó, enfim. Perdão, Abraão, aí vira uma bagunça, vira uma salada, né? Vira muita suposição, muito eu acho, né? O segundo obstáculo, então aqui ficou claro, né? O primeiro obstáculo que a gente precisa transpor é o obstáculo da cronologia, porque a Bíblia não está escrita em ordem cronológica, ela está escrita em ordem literária, a partir das literaturas. O segundo obstáculo que a gente precisa transpor, a segunda barreira, é a geografia. Ok? É a geografia. Você tem aí, queridos, vários locais geográficos. Tudo começa, por exemplo, a história do Antigo Testamento, a história da humanidade, começa no Éden. Você tem depois, lá no capítulo 11 de Gênesis, Babel. Você tem o povo sendo refugiado no Egito através de José. Você tem a conquista de Canaã. Posteriormente, Davi conquista Jerusalém. Você tem aqui, ó, Nínive e a Babilônia, que são os 2 grandes inimigos de Israel no Antigo Testamento, Nínive e Babilônia, são todos locais geográficos, que às vezes você lê e você fica perdido. Poxa, mas e aí? E por fim você tem a Pérsia, né? Aquilo que a Aline perguntou, Tiago, mas como é que funciona? Esther tinha mais personagens envolvidos nisso? Bom, quando a gente fala de geografia, a gente precisa analisar aqui, ó, principalmente esses grandes locais. Tudo começa no Éden, depois a gente tem o surgimento da primeira civilização, que é Babel. Você tem o Egito, né, que de fato é um local em que recepciona o povo de Deus, mas que depois o povo de Deus passa a incomodar e eles passam a ser escravos no Egito. Você tem Canaã, posteriormente é Jerusalém, não é? O território é Canaã, mas a capital é Jerusalém, e aí sempre que os profetas vão se referir
sempre você vai encontrar a palavra Jerusalém, 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 né? E depois você tem a Nínive, que invade o reino do norte, e Babilônia, que invade o reino do sul, e após isso a Pérsia. Na questão geográfica aqui, acho que ficou tudo bem claro, né, pessoal? Não tem nada muito complexo, né? Qualquer coisa, levantem a mão aí. Pode falar. Lendo um pouco voltando a falar sobre Jó, Isso, pode falar. inclusive na própria revista do Ibadep e tudo mais, falava que foi escrito por Moisés, como foi o primeiro livro escrito, né? Logo que saíram do Egito, era um conto que era passado de pai para filho e tudo mais, não sabe quanto se é um conto histórico, provavelmente sim, mas havia sido escrito por Moisés. Foi um dos primeiros escritos por Moisés logo que saiu do Egito, logo que foi feita, foi, vamos botar assim, descoberta, inventada, escrita cuneiforme, né, deixar de ser a escrita pictográfica lá do Egito. Sim, sim. Essa é uma das vertentes. Confesso para vocês que vou trazer na próxima aula essa e mais uma ou duas teorias, né? Porque de fato é algo muito distante, né, Douglas, para a gente afirmar com muita certeza, né? Sim, sim. Sobre o Pentateuco, nós temos o próprio Cristo dando testemunho, e aí, né? E o próprio Esdras, né? E são questões que são importantes a gente pensar, porque a gente sempre aprendeu, desde de criança, né? Na igreja, né? Você que foi criado na igreja, ou você que é novo convertido, o Pentateuco é escrito por Moisés. Mas aí você começa a questionar sobre, mas como assim? Por que foi Moisés? Como assim? Por quê? A Bíblia fala sobre isso? E o livro de Jó, né? Então é importante pensar sobre isso, é muito importante, porque a gente pode ser questionado, a gente precisa ter respostas realmente plausíveis para falar a respeito disso, né? Então, perfeito é a colocação de vocês, e vamos nos aprofundar mais sobre isso na próxima aula, em nome de Jesus. O Renato entrou aqui, né, Renato? Seja bem-vindo, querido. A gente está falando aqui, Renato, sobre alguns obstáculos que precisamos transpor. Depois você vai assistir a aula completa. Falamos sobre o obstáculo da cronologia e dos locais geográficos. E agora eu vou falar sobre esse obstáculo que às vezes nos impede de entender com clareza o Antigo Testamento, porque nós temos muitos personagens, vários personagens. E é difícil entender onde esses personagens aparecem, por que aparecem, não é? E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso agora, ok? Vamos lá. Muito bem. Você tem aqui a criação, que é o ponto de partida de tudo. Logo após a criação, eu coloquei aqui a figura dos patriarcas, ó. Abraão e Sara, mas representando também Isaac e Jacó, e assim sucessivamente, né? Você tem também aqui, no livro do Êxodo, o personagem Moisés e a sarça, né? Moisés é usado por Deus para libertar o povo de Deus. Você tem, logo após Moisés, a figura de Josué. Personagens. Após Josué, você vê o surgimento dos juízes, como, por exemplo, Sansão. Após os juízes, nós temos, por exemplo, o surgimento da classe dos reis. E aí, o maior rei do Antigo Testamento, inclusive Jesus é chamado de filho de Davi. Eis aqui, então, Davi, com a sua harpa. Após isso, nós temos Salomão, que é um personagem central do Antigo Testamento, polêmico, porque ele é usado por Deus para construir o templo, mas também é o responsável pela divisão do reino de Jerusalém, não é? A partir de então, você tem Reino do Sul e Reino do Norte. No Reino do Norte, você tem o marco profético, que é Elias, aqui, ó, orando para que caia fogo do céu. No Reino do Sul, você tem profetas como Isaías, como Jeremias, profetas como Miqueias, perdão, profetas que foram incompreendidos no seu tempo
né? Muitas das vezes esse povo de Israel nem quis ouvir as mensagens proféticas que eram contrárias. Eles queriam apenas as palavras que eram palavras doces, palavras de bênçãos, palavras de vitória, mas palavras de correção divina não eram bem-vindas nesse contexto. Mas a gente vai construindo aqui uma cronologia dos personagens bíblicos, e essa barreira, ela vai sendo quebrada aos poucos. Você tem aqui a figura de Nabucodonosor, que é o grande rei que invade o Reino do Sul. Você tem a figura de personagens que ainda no reinado de Nabucodonosor, eles são lançados na fornalha ardente, e na fornalha ardente, Jesus Cristo se manifesta como o quarto homem da fornalha. Dá para ver isso aqui, pessoal? Na progressão da história bíblica. Logo após, você tem o aparecimento do Império Persa, e quem se destaca nesse período, de fato, é a rainha Ester. E após a rainha Ester, nós temos um grande personagem que é fundamental na reconstrução de Jerusalém, na reconstrução dos muros de Jerusalém, porque o povo já estava muito desanimado com todas as dificuldades encontradas e enfrentadas. Você tem o personagem Neemias, que é usado por Deus. Veja aqui, então, queridos, essa progressão dos nossos queridos personagens bíblicos. Todavia, a gente não pode se esquecer que existe um grande fio dourado que perpassa toda a história bíblica. Um grande fio dourado. E esse fio dourado é Cristo Jesus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios. Você está com a sua Bíblia aí? Se vocês puderem ligar a câmera, me ajudar nessa leitura. 2 Coríntios, capítulo 1, e a gente vai ler aqui o verso 18. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 18. Todavia, como Deus é fiel, nossa mensagem a vocês não é sim e não. Pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado entre vocês por mim, também por Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele sempre houve o sim. Verso 20. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, todas elas têm em Cristo Jesus o sim, e por meio dele o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Paulo está dizendo que todas as promessas que Deus fez, seja agora, nessa época, seja na época do Novo Testamento ou Antigo Testamento, todas as promessas de Deus têm em Cristo Jesus o sim. João vai dizer também no seu evangelho que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Que sem ele nada do que se foi feito se fez. Que em Cristo foram criadas todas as coisas, diz Paulo em Colossenses. Cristo Jesus é o verbo, é a fala divina. E esse Cristo, o nosso Redentor, Salvador e Rei, ele perpassa todo o Antigo Testamento. Por que Abraão sai da sua terra, sendo ele um idólatra? Às vezes a gente pensa que Abraão era quase um crente quando Deus apareceu para ele. E não é verdade, Abraão era um baita de um idólatra, assim como todos os outros personagens do seu contexto. Mas por que Abraão abandona tudo e vai? Por causa de Cristo. Porque Cristo se revelou a ele. O apóstolo Paulo vai dizer que Abraão viu os dias do Senhor e se alegrou. Por que Moisés é atraído à sarça? Quem fala com ele naquela sarça? Quem é a sarça que queima e não se apaga? Quem é a sarça que queima, não se apaga, ao mesmo tempo, ela preserva o lado físico. A sarça queima e não se consome. É duas naturezas, a natureza espiritual e a natureza física. Essa sarça é uma representação tipológica de Cristo Jesus, 100% Deus e 100% homem. E dessa sarça, Deus fala com Moisés. É Cristo. Josué, o próprio nome Josué, no Novo Testamento, é Jesus. Josué, você tem lá o fio de escarlate da Raabe,
entre outros personagens, Sansão. Na morte de Sansão, você tem morte, mas na morte de Jesus você tem vida. Davi é um pastor de ovelhas, é alguém que derruba Golias e vai ao trono. Se eu for ficar falando aqui, queridos, todos esses personagens do Antigo Testamento, eles são conduzidos por Jesus Cristo. Cristo, o Verbo divino que se encarna no Novo Testamento, conduz o Antigo Testamento. Entende isso? O Verbo se encarna no Novo Testamento, em Cristo Jesus, nascendo de uma mulher, Maria. Mas, no Antigo Testamento, ele perpassa toda a escritura veterotestamentária. Se eu disse a vocês, na primeira aula, que a Bíblia é um livro contado por Deus, é uma história contada por Deus, única, progressiva e redentiva, essa história contada por Deus, ela é contada por Cristo. Porque em Cristo Jesus temos o sim de todas as promessas feitas por Deus. A promessa que Deus fez a Abraão é cumprida em Cristo, que Deus fez a Moisés é cumprida em Cristo, em Josué é cumprida em Cristo, em Davi é cumprida em Cristo, e assim sucessivamente. Cristo perpassa toda a escritura veterotestamentária. Além disso, na aula passada eu disse a vocês que é importante conhecermos cada história, é importante sabermos sobre a história de Davi, sobre a história de Josué, sobre a história de Neemias, sobre a história de Esté, mas não podemos deixar de enxergar que todos esses personagens são como peças de um grande quebra-cabeça. E essas peças de um grande quebra-cabeça, olha que legal, é como se a gente se encaixasse essas peças, nós formássemos uma figura. Era como se a gente se encaixássemos todas essas peças, pudéssemos ver, então, a grande promessa feita por Deus, Cristo Jesus. Ele começa a desenhar isso no Antigo Testamento. E aí, para a gente começar a se encaminhar para encerrar essa aula, eu gostaria de ler com vocês o texto de Lucas, capítulo 24, e verso 27. Então, começando por Moisés, e aí está falando sobre Pentateuco, e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Esse texto é o texto do caminho de Emaús, que aqueles dois homens estão indo desgostosos para a casa deles. Eles pensam que Jesus é um profeta poderoso em obras, que morreu, e que a fé que eles tinham naquele homem profeta estava se acabando. Jesus aparece a eles num corpo glorificado, num corpo ressurreto, começa a conversar com eles e explica, olha que interessante, começando pelo Pentateuco, passando pelos livros escritos, livros proféticos, o que estava a respeito dele, Jesus, em todas as Escrituras. Sim, a Bíblia é um livro que nos revela Jesus Cristo. O Antigo Testamento nos revela Jesus. Eu fico pensando, gente, você tendo ali a primeira aula de teologia bíblica, próprio Cristo explicando, olha, na sarça era eu. Na sarça era Cristo. Jonas era apontando para Cristo. Como disse a vocês, acho que na aula anterior, o sacrifício de Abraão e Isaac apontava para Cristo. A travessia do povo no Mar Vermelho apontava para Cristo. Imagina o próprio Jesus pregando isso para aqueles dois homens. É por isso que eles dizem assim no final da caminhada: porventura não ardia o nosso coração enquanto ele explicava a Escritura para a gente? Porque entender o Antigo Testamento dessa forma é esclarecedor, é libertador, não é só mais um conjunto de histórias distantes e antigas que nos contam a história de um Deus zangado e de um Deus irado. Não. É Deus nos contando progressivamente uma única história de redenção, uma única história que aponta direto para a salvação, direto para a cruz. Aleluia. Queridos, até aqui alguma dúvida? A partir da aula que vem,
e vou entrar nesse ponto aqui do porquê é difícil entender o Antigo Testamento, falando sobre a divindade. Vou falar um pouquinho sobre a intencionalidade de Moisés a escrever Gênesis, e a gente começa, de fato, falando sobre Gênesis. Tudo certo, pessoal? Sim. Sim. Beleza. A gente finaliza essa aula, então, né? Entendendo como é importante transpor as barreiras, né? Cronológicas, como é importante a gente transpor as barreiras acerca dos personagens, da geografia, e principalmente meditando nesse texto de Lucas, onde o próprio Cristo disse que é a respeito dele que toda a Escritura está pregando. É a respeito dele. Agora, como perceber isso? Como entender isso? É o que a gente vai estudar no nosso curso daqui para frente. Essas 2 aulas foram aulas introdutórias. Espero que vocês tenham aprendido com isso. Muito. E dúvidas, sugestões, pontuações, por gentileza, pessoal. Fiquem à vontade.